Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live, por eu não estar em São Paulo, estou fora, eu resolvi gravar um vídeo e deixar para que todos possam assistir. Vou publicar no Facebook para vocês, tá? Assistirem às 8h30, vou mandar o recado no WhatsApp, nos grupos aí. E hoje a gente vai falar sobre o tema mediunidade e o tempo. Vou tentar unir os dois assuntos que eu acho que vai ficar bem legal para que todos possam entender, ok? Primeiramente, lembre-se do seu copinho de água, da jarra d'água, garrafa, não importa se é tampado ou não. Podem enviar os seus pedidos de preces, vibrações, que depois que eu recebê-las, até antes de eu dormir, eu vou mentalizar em todos, vou fazer minhas preces, minhas vibrações e espero que todos estejam bem, tá bom? Bem, meu nome é Alexandre, sou médium do Centro Espírita Guardiães do Evangelho e nós realizamos essas lives, né, às segundas, quartas e sextas. Hoje, especialmente, estou fazendo um vídeo, tá? Por uma necessidade. Mas nas segundas-feiras a gente faz uma live no Centro Espírita, tá? E essa live é feito com o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde médios se revezam para falar sobre capítulos, tópicos, determinados assuntos. E às quartas-feiras a gente tem o Evangelho no Lar, onde usamos o livro O Nosso Lar, do Chico, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, onde os médios se revezam também. E às sextas-feiras, a live ela é livre ou através de algumas psicografias e outros assuntos. E hoje é o meu dia, eu que faço às sextas-feiras, e eu vou falar para vocês a respeito desse assunto, mediunidade e o tempo. Ok? Combinado? Bem, vamos lá então. Vamos então nos concentrando, elevando nossos pensamentos e sentimentos, boas vibrações ao alto, a Deus, Jesus, ao nosso guardião da casa, aos mentores que nos assistem, espíritos afins que se encontram próximos de cada um de nós, nos nossos lares, aonde quer que estejamos, que tenhamos uma ótima noite, um ótimo fim de semana, feriado, que cada um de nós possa trazer um pouco de paz, de alívio, de tranquilidade, de boas energias, vibrações, fluidos para nós, nosso lar e para aqueles que necessitam, ok? Vamos então começar com a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos lá então? Bem, as perguntas, questionamentos que vocês tiverem, vocês podem depois deixar no WhatsApp ou então no Messenger, onde a gente tem os canais, tá? Que é no Facebook ou no WhatsApp, com as perguntas ou dúvidas que por acaso ficarem. Combinado? Vamos lá então. Acredito que a maioria das pessoas que seguem a doutrina espírita já ouviram falar sobre mediunidade e já ouviram falar sobre dom. Todo mundo pensa que a mediunidade é um dom, ou você ter uma qualidade mediúnica seja um dom, ou então qualquer outro tipo de coisa. E na verdade a mediunidade ela não é um dom. Sim, ela não é um dom, não é um privilégio para ninguém, tá? A mediunidade nada mais é do que um aperfeiçoamento
do seu espírito. O seu espírito ele evolui, ele progride, o seu perispírito também evolui e progride. E quando há a reencarnação, o seu veículo físico do pretéreo, chakras, também serão mais equilibrados e mais úteis para utilizar a faculdade mediúnica que você tem mais evoluída. Então, o seu veículo físico para determinados fins terá condição ou a predisposição para que aquela faculdade mediúnica possa ser exercida. Então é uma questão do que? De evolução. Muitos dizem que a qualidade mediúnica, de você ter uma qualidade mediúnica, seja ela vidência, clarividência, intuição, percepção, psicografia, incorporação e outras mais, como se fosse, já ouvi falar isso, tá? É um castigo, é algo que você está tendo que passar por isso porque é um karma, ou então você está resgatando as coisas. Não. Resgate kármico é uma coisa. Deus não castiga ninguém, nem os espíritos castigam ninguém. Nós mesmos achamos os meios para fazermos isso conosco mesmo e com os outros, tá? Então a faculdade mediúnica é uma evolução espiritual. E assim como tem no Evangelho, né, que Jesus disse, a quem mais é dado, mais será cobrado. Isso de fato. Quanto mais evoluído você é, mais responsabilidades você vai ter. Quanto as suas faculdades mediúnicas são para ajudar o próximo, quanto mais você tem para dar e você não o faz, mais você será cobrado, tanto do lado espiritual quanto do lado material. Aí a gente pode colocar da seguinte forma: poxa, como que eu sei se eu tenho mediunidade ou não? Todos os reencarnados possuem mediunidade. Alguns mais afloradas, outros não. Alguns ainda meio adormecida. Cada um tem o seu tempo para poder desabrochar e evoluir até ela, tá? E outra coisa, não existe também aquelas regrinhas, aqueles remedinhos que você usa para poder, se você fizer tal exercício, tal faculdade vai despontar em você. Não é dessa forma que acontece. Há a prática, o exercício de várias formas e meios, mas geralmente quem conduz isso geralmente dentro de uma casa espírita, com educação mediúnica, com leitura, e na maior parte são orientações do plano espiritual. O plano espiritual que conduz o médium, seja no passe, no desenvolvimento mediúnico, que dá as lições, as orientações e os demais coisas que você tanto necessita. E para isso você tem que ter a sua reforma íntima, suas preces, você tem que praticar o espiritismo, praticar o amor ao próximo, tentar melhorar e corrigir os defeitos que você tem e as qualidades, procurar elevá-las, ressaltar cada vez mais. E isso você vai evoluindo e vai progredindo. E é dessa forma que acontece, tá? Isso a gente pode levar para o lado físico, para o lado emocional, para o lado fisiológico e o espiritual. Tudo tem o seu tempo, tá? Alguns desabrocham cedo, outros mais tarde. Existe, tá? Até muitos relatos de vários espíritos em missões que só foram desabrochar, fazer algo espiritual ou de caridade, alguma coisa, numa idade mais avançada. Isso se deve por conta do amadurecimento, do desprendimento, de aprimoramento, e acontece dessa forma. Kardec começou tarde, outros começaram tarde. Não vou dar muitos relatos, porque eu gostaria que vocês pesquisassem também, tá? Buda, Gandhi, Chico,
e outros aí, tem vários, tá? De que forma começaram o seu lado mediúnico, o próprio Kardec, quantos anos? Pesquisem, verifiquem isso, tá? É uma coisa boa de a gente poder entender. E a mediunidade, também existe aquelas outras coisas que costumam falar. Ah, quando você começa a trabalhar mediunicamente, você para, sua vida desanda. Ou então, se você começar, tem que ser para valer. Ou se você fizer, você obrigatoriamente vai ter que ser um médium passista. Não é dessa forma, pelo menos na nossa casa não. Quando a pessoa tem a predisposição mediúnica, a vontade de querer aprender, entender, desenvolver e trabalhar, é dada a oportunidade. Com relação aos trabalhos mediúnicos, muitos participam, muitos frequentam, fazem, é dado instrução, dado orientação sobre livros a ler, exercícios, práticas, conduta. Toda essa forma é dada, é feita. Agora, com relação a dar passe, também o médico tem que ter uma capacidade, pelo menos o básico para poder começar. O básico de anatomia, tem que ter boa vontade, dedicação, amor, simplicidade, comprometimento, tem que ser honesto no que faz, no que fala, no que pratica, no que passa para os outros, se esforçar em cumprir o mesmo contigo, né? Nem sempre conseguimos, mas temos que nos esforçar para cumprirmos aquilo que passamos para os outros. E o fato de dar passe também não é uma questão obrigatória. Você fazer um curso de mediunidade ou aprender ou desenvolver a mediunidade e obrigatoriamente dar passe. Às vezes o médium não se sente seguro, leva-se algum tempo, ou ele vai poder ajudar de uma outra forma até, porque eu entendo que a prática do passe é uma forma de caridade, é uma forma de amor. Você não deve fazer por obrigação, imposição, ou porque alguém mandou. Não. Você tem que fazer por amor, porque você vai estar se doando para aquela pessoa que necessita. Você vai doar uma parcela do seu fluido, da sua energia, das suas vibrações, do seu amor, do seu magnetismo, do seu eu. Você vai transferir isso para aquela pessoa que está à sua frente. Então, nada mais justo que a pessoa receba de alguém que está à sua frente de livre e espontânea vontade. Que aquela pessoa faça por amor, por caridade, por respeito, e não por obrigação para ter que cumprir uma tarefa porque foi imposta. Não, isso é errado. Faça por amor. Então, passe é um ato de amor. E o tempo? Onde que se encaixa o tempo em tudo isso? O tempo, ele se encaixa da seguinte forma, que cada um tem o seu tempo realmente para poder começar, para poder praticar, para poder fazer. E cada um tem o seu jeito, o seu momento. Só que às vezes as pessoas demoram demais para se decidirem. E isso atrasa a sua vida e a dos espíritos que te acompanham. Porque quando nós reencarnamos, nós não reencarnamos somente com o comprometimento com os nossos familiares, com as pessoas que estão do nosso lado. Não é somente essa, ou esposa, marido, filhos, netos, os pais, as mães, os irmãos, tios, tias, primos, vizinhos. Não são somente essas as pessoas que se comprometem conosco quando nós reencarnamos, mas sim muitos espíritos que sabem que nós iremos, numa determinada fase da nossa vida, encaminharmos para a doutrina espírita, onde eles poderão cumprir suas tarefas através da espiritualidade e através do seu quadro mediúnico. Muitos se ligam aos médiuns para executarem tarefas, se aprimorarem, evoluírem também, que eles necessitam de evolução. Eles precisam se melhorar. Então esses espíritos se comprometem. E aí acontece o quê? Aquele médium
que não ata, nem desata e que perde o tempo, esses espíritos passam a cobrá-lo muito, porque do outro lado, quando em espírito, você se comprometeu com vários amigos ou companheiros que você abriria essa possibilidade de poder, junto com todos eles, né, poder trabalhar junto, ajudar ou beneficiar de alguma forma, orientá-los e N formas de poder ajudar. E acaba que muitas vezes não acontece. Alguns desses espíritos acabam fazendo o quê? Acabam indo para outros centros, outros núcleos, né? E acabam até se ligando a outros reencarnados. Mas alguns deles não, alguns deles se sentem largados, abandonados e ficam cobrando e ficam próximos e acabam se tornando espíritos que ficam perseguindo, incomodando durante muito tempo, cutucando, cobrando, e muitas vezes aquele médium, quando ele não está trabalhando, acaba sentindo um incômodo tremendo na sua vida. Muitas coisas acabam atrapalhando, acabam atrasando o seu lado de várias formas, e isso acontece de fato. Mas isso é por conta do quê? De você ter forçado esse tipo de condição. Então nós temos que ter esse tipo de cuidado, esse tipo de pensamento e entender o seguinte, que o nosso compromisso enquanto reencarnado não são somente com os reencarnados, mas com muitos desencarnados que precisam ou necessitam que nós trabalhemos com eles. E isso estou citando não só os que trabalharão conosco, mas existe também aqueles que do outro lado estão com dificuldades e que precisam da nossa ajuda. Ou alguém que nós conhecemos que desencarnou, que tem uma ligação conosco e nós poderíamos ajudar de alguma forma. Então aquele que tem essa predisposição mediúnica, ele tem que praticar no momento ou outro da sua vida, não tem como fugir ou se eximir dessa tarefa. E quando se exime, né, tem as suas consequências no desencarne e na pós-vida carnal. Nós sabemos, tem livros que relatam muitas coisas a respeito disso. O outro fato ainda com relação a isso, há também dos espíritos que nos acompanham, eles ficarem sempre incentivando a gente a, vamos lá, leia sobre isso, intui para você conhecer um pouco sobre aquilo, vai numa casa, não é aquela, vai em outra, não é aquela, vai em outra, é essa, é aquela pessoa que me afinei, aquela que eu me senti bem, aquela que deu um passo, aquela que falou comigo, e aí acaba seguindo em frente. Ou alguém que te leva, entendeu? E não existe o acaso no Espiritismo. E voltando novamente para o tempo que leva a isso tudo, cada um tem seu tempo. Mas o tempo nosso aqui carnal, ele é lento, muito lento. O tempo no plano espiritual é acelerado, muito acelerado. Eu vou dar um exemplo a vocês. Quando um médium faz um desdobramento ou uma viagem astral, já tive experiência de como se tivesse ficado do outro lado umas 5, 6 horas, às vezes até mais. E ao retornar, não passou de 5 minutos. Não passou de 5 minutos. Quer dizer, o nosso tempo e espaço aqui na Terra corre de uma forma. O tempo e o espaço em outras dimensões corre de maneira muito mais veloz, muito mais rápida. Por isso que quando a gente vê relatos de espíritos que desencarnaram, que você faz uma desobsessão ou doutrinação daquele espírito, e ele desencarnou faz 20, 30, 100 anos, ou até mais do que isso, vem até com as vestes da época e por aí vai, é porque ele do outro lado,
esse tempo que se fosse aqui, estaria nossa, imagina um espírito que fica aqui durante todo esse tempo, durante séculos ou décadas, é muito difícil. Há espíritos que ficam, são aqueles que são muito materialistas, que assombram casas, apartamentos, fábricas, locais abandonados, que são apegados a joias, bens materiais e por aí vai. Eles ficam apegados por um determinado tempo a esses locais. Só que à medida que as pessoas vão desencarnando e à medida que ele mesmo vai se deprimindo na condição que ele se encontra, a própria espiritualidade vê que não há mais tempo para ele ficar aqui. E geralmente eles são conduzidos ao plano espiritual e têm que reencarnar novamente. Por isso que há relatos de muitos locais que antigamente eram assombrados, as pessoas vão lá e às vezes não tem mais nada, nem aparece nada, mas fica a história, fica a lenda, né? Tudo isso daí, mas não existe. Mas existe alguns efeitos de energias e às vezes até outros espíritos que não eram aqueles, mas que são atraídos por aquelas energias, porque desencarnaram da mesma forma que aquele outro. Então, símile atrai símile, e a gente sabe que tem os efeitos, ação e reação. E isso acontece muito na doutrina espírita, né? Então, o tempo, vocês têm que entender que ele é muito diferente do tempo que nós vivemos aqui na Terra. Do outro lado, ele corre muito mais rápido, muito mais rápido. E os avazeres são necessários. Por isso aquele que pensa que vai desencarnar e descansar numa rede à beira de uma praia, sentar ao lado de Deus e não fazer mais nada na vida, esquece. Vai ter muitas tarefas, muito trabalho, vai ter que desenvolver, se aprimorar em muitos sentidos, tá? Então, espero que vocês entendam que o tempo é bem diferente do tempo que nós vivemos aqui na Terra, bem distinto. Tanto que, à medida que nós vamos nos levando nas faixas vibracionais, porque o nosso planeta, nós aqui reencarnados, nos encontramos numa determinada faixa, uma determinada dimensão. Ao desencarnar, existe a região do umbral e suas várias faixas, existe os hospitais, pronto-socorros e outras moradas e outras faixas, existem as colônias espirituais em outras faixas, outras moradas mais elevadas que as colônias em outras faixas e por aí vai. E à medida que você vai ascendendo, o tempo é mais veloz, o tempo é mais rápido e as necessidades são maiores de evolução. Por isso que quanto mais um espírito evolui, mais ele progride, quando ele retorna, ele tem uma certa capacidade de realizar muitas coisas. E o que acontece muitas vezes é que essa capacidade que ele tem de realizar, muitas vezes ele não realiza. E aí? Quando ele não realiza, ele se paralisa, acaba se acometendo de vários problemas e leva problemas para o plano espiritual, tem que voltar, resgatar aquilo que não fez e voltar novamente, tentar se aprimorar. Agora, aqueles que já atingem um determinado grau de evolução e se aprimoram muito, eles acabam cumprindo outras tarefas no nosso planeta, nos planos espirituais, e acabam tendo outras responsabilidades. E uma vez ou outra acabam voltando para cá. É o que acontece com muitos espíritos que vão evoluindo, eles não vão continuar aqui no planeta Terra, eles vão para outros orbes, para outras tarefas, substituir outros espíritos que têm tarefas nas colônias espirituais, que cuidam do nosso planeta, nos outros planos, e esses outros que se encontram lá, que já progrediram muito, eles têm que ir para outras faixas e para outros orbes, assim continua a evolução. Por isso que é muito errado, a gente ficar esperando, o Chico vai voltar, Jesus vai voltar, Kardec já reencarnou. Não é dessa forma que acontece.
espíritos missionários, espíritos puros, igual Jesus, dificilmente vai reencarnar novamente uma, duas, três vezes. Uma já foi o suficiente para ele deixar alguma mensagem. Então os espíritos, quanto mais evoluídos eles são, mais difícil é para eles descerem essas faixas vibratórias. Imagine alguém que, vão imaginar, a luz de uma lâmpada, ela tem que se materializar num veículo de carne e osso. É uma energia. Se materializar em carne e osso. Imagine que a luz é uma forma sublime, isso daqui é uma forma primitiva. Quanto tempo ele teve que levar para poder se preparar e voltar a ter uma forma igual essa nossa, que ainda é muito primitiva? Um bom tempo, um bom tempo. Então é difícil, os espíritos, quanto mais evoluídos eles são, quando eles encarnam ou reencarnam num planeta em missão, é um trabalho árduo que leva muito tempo. Não é uma coisa rápida. Às vezes levam décadas para eles poderem se preparar e encarnar. E muitas vezes eles não vivem muito tempo, até por conta do veículo físico não suportar toda aquela energia que aquele espírito possui. Não sei se vocês conseguem entender, tá? Mas é desse jeito que ocorre. Então, o tempo, ele tem um fator muito grande para quem dá mais evoluído, tá? É mais difícil para eles que estão mais evoluído descer para os menos evoluídos e nós poder alçar esses voos mais altos, bem difícil. Por isso que quando a gente se desprende, seja num trabalho mediúnico, viagem astral, desdobramento que seja, e a gente vai para um plano espiritual, a gente vai e somos acompanhados sempre por nosso mentor ou um espírito familiar ou amigo ou orientador até uma determinada faixa de vibração que o nosso perispírito e espírito suportam. Por que suportam? Porque quanto mais elevada for, a sua energia não vai ser compatível, vai entrar em choque e você vai voltar imediatamente. É o que acontece com muitos desdobramentos que são feitos no trabalho mediúnico. O médium fala, puxa, na hora que eu estava chegando lá, alguma coisa me assustou, não sei o que lá, eu voltei. Sim, porque você não tinha condições de ir até aquela determinada faixa. Cada um no seu grau de evolução. Aqueles que são mais evoluídos conseguem descer até determinados locais menos evoluídos, não todos, tá? E você ir para locais mais evoluídos, só se alguém acompanhar, mas dificilmente você vai conseguir transpor certas faixas, porque você não possui a energia, a condição vibrátil necessária para poder transpor essas faixas ou dimensões. Então, aqueles que estão em altas faixas de dimensões, eles conseguem descer. Agora, nós subirmos a essas, só se tiver condições, e enquanto reencarnados, muito difícil. Quando tiver desencarnado, se torna até mais fácil, tá? Mas reencarnados é mais difícil. Bem, pessoal, eu falei sobre o tempo, falei sobre a mediunidade, eu dei uma mexidinha aí em algumas coisas para vocês. Eu gostaria que vocês pensassem, refletissem, deixem as perguntinhas também, que seria legal, tá? E outro aviso, na segunda-feira é feriado, não teremos a live na segunda-feira, nem o trabalho, tá? Mas na quarta-feira, que é o Evangelho no Lar, teremos normalmente, vai ter, combinado? Então, eu peço a vocês que deixem os pedidos, as vibrações, que depois, antes de dormir, farei a prece por todos, tá? E peço a vocês também que depois que eu desligar aqui, que eu falar tchau para vocês, procurem, durante 5, 10 minutinhos, colocar uma música calminha, simples. Façam aquela meditação que eu já orientei várias vezes a vocês a fazerem. Se sentir a necessidade de
de estar com algum problema em algum local do seu veículo físico, coloque a sua mão lá, mande energia, peça aos espíritos para auxiliar vocês no alívio dessas dores ou dificuldades, sejam elas materiais, físicas, mentais, emocionais, espirituais, tá? Tenho fé. Se Deus quiser, em breve teremos algumas novidades aí, tá? Que depois do feriado a gente marcará uma reunião pelo Zoom com todos os médiuns e colaboradores da casa, para a gente definir algumas metas para esse ano e dar algumas direções a todos, tá bom? Mas eu agradeço a presença de todos, desejo que tenham um ótimo final de semana, um ótimo feriado, aproveitem, descansem, relaxem, reponham as energias, que é o que todos nós precisamos, e eu estou fazendo também, que eu estou precisando. Então vamos nos renovar e voltar melhores, ok? Então um beijo no coração de vocês, fique com Deus, que Deus, Jesus, os bons espíritos que nos assistem, que nos auxiliam, que nos orientam, que possam cada vez mais estarem próximos de nós e nos ajudar a trilhar nosso caminho da melhor forma possível, sempre nos orientando, puxando nossas orelhas às vezes, mas é para o nosso bem e para a nossa evolução, ok? Obrigado a todos, fique com Deus, tchau, saudade de todos, tá? Em breve nos veremos, nem se for pelo Zoom, tá bom? Tchau.